Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Comigo tenho aqui o Renato Maia. Ele é um artista formado em audiovisual e filosofia. Sua trajetória é marcada por uma mudança radical. Após 10 anos trabalhando no mercado financeiro, decidiu abandonar a estabilidade de um emprego concursado para se dedicar integralmente à arte. Desde então, Renato atua no setor audiovisual como diretor, roteirista, fotógrafo e montador, além de se dedicar à literatura. Em 2022, publicou Allegro ma non troppo, livro que participou de eventos literários importantes, como a Feira do Livro em Lisboa e a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Seu trabalho mais recente, Histórias que o pessimista contaria a seus netos se tivesse decidido ter filhos, reúne 40 contos que retratam as tragédias cotidianas dos trabalhadores urbanos, mesclando humor ácido e uma visão crítica da realidade. Atualmente, Renato desenvolve uma pesquisa sobre micronarrativas, trabalha em um romance e prepara um novo roteiro de longa-metragem, consolidando-se como uma voz provocativa no cenário artístico e literário brasileiro. Renato, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem. Boa noite, boa noite. Bom, quando eu estava lendo aqui os materiais, né, o release, um pouquinho da sua trajetória, me chamou muita atenção essa mudança de carreira. E me chamou a atenção porque eu fiz uma transição também, né? Antes também de me dedicar 100% à literatura, às artes, eu tinha um emprego tradicional, eu, né, me formei em engenharia e por diversos motivos eu fui tendo uma mudança gradual até estabilizar nas artes, né? Eu queria entender um pouco, assim, da sua trajetória, do seu histórico, a sua relação com as artes, literatura, o audiovisual também, até antes dessa mudança. Enfim, conta aqui pra gente com um pouco mais de detalhes, né? Como que foi sua jornada. Então, a minha primeira formação foi em audiovisual, né? Eu me formei, eu tinha 20 anos, só que eu venho do ABC Paulista e uma família de classe média baixa, então se espera que o filho ajude no sustento da família e da casa, né? Então, da onde eu venho, o concurso público é mais ou menos um ideal da estabilidade Sim. da bem-aventurança para um trabalhador, para um jovem trabalhador. E então eu, logo depois de formada, a área do audiovisual ainda não é, mas na época era Uhum. ainda menos promissor do que agora, e oportunidades de trabalho eram difíceis, tinha que trabalhar em estágios não remunerados e tal, e eu não tinha tempo nem dinheiro para seguir numa vida não remunerada naquele momento. Então, eu optei pelo concurso público, eu fui aprovado em dois bancos, e daí comecei a trajetória normal de um funcionário de carreira e fui sendo promovido com uma certa velocidade e tal. Eu tinha alguma aptidão, apesar de me sentir muito mal com aquilo que eu Uhum. trabalhava, Sim. eu tinha alguma aptidão e fui sendo promovido constantemente. Aí chegou um momento da minha vida que quando eu entrei no concurso, eu falei, já que eu estou estabilizado, pelo menos do ponto de vista financeiro, eu vou tentar estudar algo que eu sempre quis e que talvez sirva como um refrigério para esse momento de que eu estou lidando com algo que eu não gosto, que é o trabalho nas finanças, né? Uhum. E eu fui estudar filosofia. E aí eu fiquei 6 anos na filosofia até me formar, tal, porque inclusive o trabalho dificultava que eu pegasse todas as matérias que eu gostaria, porque exige o tempo da leitura, e aí hora extra, essas coisas, Uhum. eu me deslocava muito do ABC até a USP, que eu estudava e tal, então era uma vida difícil, assim. E ninguém conseguia entender, o cara que trabalhava o dia inteiro num banco e depois ia estudar filosofia, mas para mim era a condição sem a qual eu não continuaria trabalhando para mim, né? E fui tocando isso, a filosofia servia como uma espécie de sustentáculo dessa vida estranha que eu levava, até que ela acabou o curso, me formei, e aí eu fiquei sem esse ponto de escape. Sim. E aí eu já estava como um consultor de investimento sênior, assim, então eu lidava com milhões no café da manhã, assim, já tal. Sim. E tinha uma equipe, pessoas todas mais velhas que eu, tal, então tinha muita esperança em mim, era um prospecto bom para o banco, tal. E certa vez um cliente grande tirou uma quantia bem considerável
e que ele precisava, ia comprar um imóvel, não lembro direito o que era, mas por algum motivo eu não consegui me perdoar por aquele dinheiro que o banco estava perdendo, como se fosse algo culpa minha. E eu fui dormir naquela noite, estressado e tal, e no que eu acordei no dia seguinte para ir trabalhar, eu fui escovar os dentes, a água caiu e eu não estava muito acordado ainda. No que eu levantei o rosto e me olhei no espelho, eu estava com o meu lado esquerdo todo paralisado, minha boca estava tava no lugar onde não devia estar. E aí eu já comecei a chorar e falei, o que está acontecendo na minha vida? Daí, passados 3 meses de fisioterapia diária, assim, minha boca voltou pro lugar, e foi também um start, assim, um sinal para eu tomar minha decisão, né? Eu estava sendo promovido, e no dia que eu estava sendo promovido, eu pedi demissão no banco, e falei, vamos tentar, vamos girar a roleta. É uma decisão que ninguém entende, né? Só quem tá passando sabe todas as dificuldades internas, principalmente, né? Exatamente, até hoje eu tenho uns parentes que me olham assim e falam, você é maluco? Você não se arrepende do que você fez? E eu vou ser sincero, não tem muita mar de rosas assim, a área que eu escolhi não é tão... Não do ponto de vista da estabilidade, ele é justamente o contrário. Eu preciso... Eu tenho a inconstância diária, né? O que eu tinha antes, eu não tenho nem ideia do que era mais. Mas eu afirmo tranquilamente que eu não cometi um erro. Porque senão, se eu continuasse onde eu estava, provavelmente a gente não estaria conversando agora. O corpo já tinha reagido, né, com a paralisia facial, né? Foi um forte indício que não estava legal, né? Se você insistisse, sim, talvez o negócio agora, algo pior poderia acontecer, né? Exato. Curioso. E você já tinha formado no audiovisual? Foi antes, né? Você falou que sua primeira formação, né? Foi a primeira, isso. Mas até então não tinha atuado, né? Assim, você tava... Não tinha. Você seguiu a carreira formal, concursado, mas você, assim, eu imagino que pelo que você passou, você estava muito focado, né? Tava se dedicando ao máximo ali ao trabalho também, né? Mas a faculdade, sim. E tinha esse desejo, né? Antes do pedido de demissão, de ter as artes ali, ao longo de todo o processo no banco, ou foi mais assim, mais pro final do tipo, não aguento mais, vou voltar para minha área de formação? Porque às vezes fica aquele desejo desde sempre, né? Isso, o desejo ele ficava premente ali, né? E eu, sem tempo, ainda assim, arrumava alguma coisa para fazer, me envolvia num projeto, num curta-metragem, escrevia alguma coisa, fazia um curso, uma oficina, alguma coisa assim, só para me sentir melhor comigo mesmo e falar, não, eu ainda estou nessa área. Não estava nada, mas eu, de certa forma, eu racionalizava aquilo para parecer que eu ainda estava, não tinha me vendido totalmente ao processo, ao projeto financeiro, né, do banco. E a filosofia foi muito isso, né? Foi esse escape, igual você falou, né? Foi o que às vezes você levou tanto tempo a mais no banco porque você tinha, né, algo para te sustentar mais psiquicamente, né? Exato, e pensando até em retrospectiva, eu acho que eu estendi mais a minha formação em filosofia do que poderia, até para diluir. Exato, eu enrolei, eu diluí aquele gosto de coisa boa para não ficar só o amargo residual do trabalho no banco. Sim, e aí você pede demissão, né? Ao mesmo tempo que é um alívio, né, inicial, mas vem no dia seguinte vem um desafio do tipo, e agora, né? O que eu vou fazer? E a gente sabe que trabalhar com arte, né? Seja audiovisual, literatura, qualquer outro tipo de arte, geralmente é o contrário do concurso. É muito instável. Depende de projetos, depende, né? Enfim, você vira um grande de um PJ ali, dependendo. Enfim, é difícil ter essa estabilidade. Isso, exato. Como que foi essa transição ali? Por mais que tenha sido um desejo, mas foi difícil, eu imagino. Sim, foi bem difícil, e eu tentei pensar o mínimo possível nas dificuldades que estariam envolvendo aquela minha decisão, porque isso já iria travar ainda mais. Se eu pensasse quão difícil era, talvez eu nem tivesse ido, né? Então, eu tentei ir com o pensamento mais livre possível. Eu de certa forma, eu me amparei com algum recurso que eu guardei do trabalho para ficar algum tempo. Vou tentar isso aqui até X tempo. Se não der até ali, aí eu vou ter que repensar minha vida. Mas
O início eu comecei a pegar qualquer trabalho que surgia. Sim. E daí as coisas foram dando certo. Filmes que eu trabalhava começaram a ter algum destaque. Eu ganhei um prêmio aqui, outro ali e tal. Daí os convites começaram a surgir de várias fontes diferentes e tal. E eu acabei conseguindo me estabilizar nessa área, dentro da instabilidade inerente à própria área. Mas pelo menos eu conseguia pagar minhas contas. Era o meu objetivo. Eu já tinha desistido de qualquer pretensão de bonança financeira, mas eu queria pagar meus boletos. Isso eu estava conseguindo e tenho conseguido desde há 10 anos, mais ou menos, que eu estou nessa área. Sim. E aí, tentando fazer uma aproximação com a literatura, né, a gente tem algo muito direto, que é o roteiro. Né? A gente está falando de texto, né, literalmente. É algo, né, que você atuou e foi, de repente, uma deixa ali para você aprofundar na literatura. Como que foi ali o caminho, né? Primeiro, eu imagino, veio o audiovisual e depois literatura, uma coisa estava muito agregada à outra. Como que foi essa conexão? Claro que são linguagens diferentes, né? A literatura do cinema são linguagens diferentes, mas a matriz é sempre a mesma, né? A criação é algo universal ali para esse ramo. E, de fato, o roteiro é uma porta de entrada para alguém que gosta de literatura e vice-versa, né? Quem gosta de cinema também pode entender a parte da escrita como um caminho de acesso. Eu sempre tive alguma facilidade para a escrita, desde a minha área, da minha formação acadêmica mais inicial, eu tive essa facilidade. E então foi meio que natural ir para essa área do roteiro. Mas na verdade, eu comecei mais no cinema por meio da montagem, que também é uma área que me interessava, sempre me interessou muito. O trabalho solitário do montador, né, que depois que você é como um demiurgo, né, você organiza algo que você não participou normalmente e você pega aquele universo todo e tem que pôr uma ordem, criar um sentido naquilo. E eu comecei a trabalhar justamente com filmes que não tinham roteiro. Então, ao mesmo tempo que eu envelheci 10 anos a cada filme que eu fiz, me forjou de alguma forma com um batismo de fogo, né? Montar um filme sem roteiro. Acho que os 5, 6 primeiros filmes longa-metragem que eu montei eram filmes sem roteiro. Então, eu tinha que, a partir daquele material que era geralmente anárquico, construir uma narrativa. Então, a minha formação na prática, o que eu tinha visto na faculdade se perdeu totalmente. Claro, era uma base, mas ganhou contornos de chão de fábrica nessa forja, né? Nessa forja quase como metalúrgico, né? É um trabalho minucioso e às vezes manual mesmo, né? De colocar aqui e ver se funciona. E apesar de todo o instrumental eletrônico que a gente tem hoje no cinema, eu sempre tentei trabalhar com um certo rigor analógico, né? Pensar com rigor a posição dos planos numa sequência de filme, para adquirir um pouco daquele rigor que os antigos montadores que usavam moviola e montavam em película desenvolveram, né? Eles tinham um rigor muito forte, então o filme estava muito mais pensado na cabeça antes de ir para a parafernália técnica, né? Então eu tento seguir isso como um mantra para mim até hoje, em cada filme. Atualmente estou montando 2 filmes, 2 documentários, e eu tento seguir com essa lógica até hoje. Sim, que interessante. E dá pra gente entender, para quem não tá muito familiarizado com o cinema, você falou montador, fazer a montagem. Na minha cabeça veio muito a montagem de uma peça teatral, para mim é algo muito mais próximo. Mas no caso do cinema, né, como que funciona? Você entra, a montagem na pós-produção, depois que tem a captação de imagem, aí a montar trilha sonora, com voz, com imagem, como que é? Como que funciona? A pós-produção, é uma etapa da pós-produção. Por exemplo, tudo que foi filmado durante a fase de captação das imagens, hoje em dia você põe num HD, né, num disco rígido, e concentra aquilo e passa para a figura do montador. Geralmente ele tem um assistente que vai organizar esse material, vai sincar, pôr em sincronia o som e a imagem e tal, que é gravado separado.
eu nunca tive a oportunidade, e acho que às vezes até uma coisa boa, eu nunca tive um assistente para isso. Então, eu tenho que lutar mesmo com o material, desde do primeiro processo, que é pegar aquela bagunça toda, que geralmente não é bem arquivado, os materiais, e lidar passo a passo, ó, essa imagem corresponde a esse áudio, e nessa brincadeira, às vezes surge alguma coisa, porque você desconstruiu uma imagem que precisa de um áudio tal, usando um outro áudio, você surge e cria uma coisa nova. Então é um trabalho muito criativo. Por exemplo, bate-se uma claquete antes de cada take e que marca quantas tomadas foram feitas daquela específica cena. Em tese, se fosse tudo muito, muito bem feitinho, muito certinho, você pega lá, você assiste as tomadas daquela cena específica e seleciona a melhor, de acordo com os critérios que você postula, e coloca e põe em ordem. Só que a minha vida nunca foi assim. Então, não tinha roteiro, não tinha claquete, não tinha muita coisa. Então, eu tinha que... na primeira vislumbrada de material, geralmente eu queria desistir tudo, fechar o computador, ir embora e voltar para o útero da minha mãe ou então para o banco. Mas eu insistia, e eu acho que hoje eu me desenvolvi bem nessa área, até do ponto de vista narrativo, de bater o olho em certas coisas e falar, ó, aqui funciona, aqui não funciona, até para escrita também, porque você escrever, na minha visão, também é uma certa seleção de planos, é quase uma montagem, né? Se você muda uma ordem de uma frase, até na própria construção da nossa língua, que é cheia de inversões, você tem efeitos diferentes, então é uma questão formal ali que está envolvida. E então eu acho que, tendo passado por essa dificuldade do ponto de vista formal, me forjou num processo criativo diferente do que poderia ter sido, se tivesse sido muito mais fácil, né? Se tudo fosse organizado, se fosse uma lógica industrial que nem nos Estados Unidos. A gente não tem isso. Então, você tem que se virar. Por isso que, quando você leu a minha biografia e você falou de várias funções, eu tenho que diluir todas as minhas atividades em várias funções para pagar meus boletos. Então, eu acabo tendo uma visão mais global do processo. Sim. De certa forma, eu imagino que, tecnicamente, para você é interessante, né? Você entende em mais áreas, né? Te dá uma plasticidade de trabalho ali, né? Total. O meu foco sempre foi no cinema, foi a direção. Então, o diretor ele não precisa ser um especialista em nenhuma das áreas especificamente. Sim. Mas ele tem que saber o que ele vai pedir para cada um dos profissionais que ele selecionou para trabalhar. Com o cara. Exato, você tem que ter o jargão, e você tem que saber se o cara está te enrolando ou não. Então, uma visão, ainda que panorâmica, de todas as áreas é essencial. E eu passei por todas as áreas de uma produção cinematográfica. Eu já trabalhei em som, já trabalhei em fotografia, já trabalhei na montagem, no roteiro. Então, eu consigo conversar com todas essas áreas de uma maneira tranquila. Ótimo. E aproveitando, assim, me veio uma questão na cabeça, por exemplo, tem sido mais comum ou não adaptações, assim, de livros pro audiovisual? Porque, na minha visão, assim, claro, você tem que pegar o texto, é um texto, é uma estrutura narrativa, tem que fazer adaptação de roteiro, mas, ao mesmo tempo, você já tem pronto ali boa parte da contação da história, né? Sim. Tem uma tendência, vamos colocar assim, por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente tem cada vez mais livros publicados, autores independentes, a tecnologia está aí nos ajudando a publicar os livros, e, ao mesmo tempo, né, tem cada vez mais streaming, cada vez mais fomento para o audiovisual brasileiro. Então, na minha cabeça, uma coisa, os dois lados estão crescendo, né? A gente tem mais livros, mais histórias sendo contadas e mais fomento ali para o audiovisual. Há um choque mesmo, assim, dessas duas áreas? Algo que você vê como interessante? Como que você vê essa relação? Eu acho que sim, acho que tem uma linha de, pelo menos um desejo, ainda que do ponto de vista institucional, de que o cinema, o audiovisual brasileiro, de um modo geral, se desenvolva do ponto de vista industrial. Eu acho que muita gente reclama, o filme brasileiro não tem roteiro, o filme brasileiro eu não escuto bem o som. Então, eu acho que existe uma comoção meio que generalizada de que o cinema brasileiro, apesar de todas as suas características, peculiaridades que são formidáveis em alguns aspectos, se assemelhe mais a um modo de produção industrial. Os streamings que você mencionou, de fato, eles estão investindo, está tendo abertura, está tendo janela para isso. Só que eles vão pensar numa lógica
provavelmente mais assimilada à lógica americana de produção. Então, eu vejo surgindo a cada dia cursos de roteiro, cursos de formação mesmo, e esses cursos eles não vão bater em teclas de desconstrução da lógica, eles vão ensinar a fazer da maneira clássica, que eu acho que é um passo essencial para... Eu vejo tanta gente querendo fazer a desconstrução sem ter construído nada antes, sabe? Pessoas que qualificam o roteiro antes de conhecer a lógica de um roteiro cinematográfico. Então eu vejo muita gente fazendo isso e achando que é careta seguir um roteiro. Não, seguir um roteiro bem feito é fantástico, é formidável. Eu adoro gente que faz um roteiro bem feito. Pode ser clássico, ainda que padeça desse negócio de fiz uma coisa mais careta. Não é careta, é bem feito. Clichê bom é aquele clichê que funciona, né? Agora, o cinema clássico tá aí, tem obras fantásticas que inspiram. Eu assisto até hoje. O clássico é aquele chato que você sempre volta porque ele tem algo para te dizer, algo novo, né? Eu acho que na literatura é a mesma coisa. Eu adoro ler os clássicos. Eu invejo aqueles que ainda não leram um certo livro que eu já li, porque aquele frescor de ler pela primeira vez um clássico é fantástico, né? Então eu sinto falta disso, mas eu vejo, retornando à sua pergunta, eu vejo um movimento, eu vejo editais saindo foi uma das primeiras vezes que eu vi, o ano passado, no final do ano, surgiu um edital de adaptação de livros para roteiros, era um edital específico para isso. Então eu acho que está tendo um movimento sim de convergência entre a literatura e o roteiro do ponto de vista audiovisual. Legal. E o Renato escritor, né? Como que surgiu, assim? Também está no campo das artes, talvez seja mais próximo, alguém que já está no meio artístico ir para a literatura. Quando que surgiu, assim, esse desejo? Você falou mais cedo a facilidade para escrever e tudo mais, mas e partir do ponto de escrever e publicar um livro? Então, é difícil precisar o momento assim, mas é isso, a urgência de contar uma história, porque assim, se eu pensar que o que leva, as condições necessárias para eu contar uma história através do cinema, uma história minha, algo que eu tenha desenvolvido desde os primórdios, assim, ela envolve processos que geralmente eu não vou ter o controle nem as condições básicas para fazer, porque um filme custa muito dinheiro, ele custa dinheiro, não tem como fugir disso. Agora o papel é mais complacente, né? Ele aceita mais as nossas loucuras, as nossas fraquezas, e a custo muito mais baixo. Uma folha de sulfite custa centavos. Fazer um segundo de filme já custa bastante. Então eu acho que eu nunca parei para pensar muito bem sobre isso, mas eu acho que a minha ida para a literatura surge um pouco da dificuldade e das condições exigentes do processo audiovisual para uma contação de história. Então eu acho que a literatura é mais receptiva nesse aspecto, né? Então eu comecei o meu ingresso nessa área da literatura foi com o meu primeiro livro, O Allegro Manontropo, que é uma coletânea de crônicas que fiz de maneira despretensiosa, mas agradou bastante gente. Então eu fiquei feliz e de certa forma isso me estimulou a continuar escrevendo e testar outras fórmulas, testar outros meios, né? Aí eu optei pelo conto nesse segundo livro, e agora estou pensando em romance. Eu gosto de testar os gêneros e me pôr à prova neles também. Então, eu acho que foi isso um pouco, a dificuldade de contar uma história no cinema do ponto de vista prático me impeliu para contar ela de uma maneira mais barata e mais acessível que a literatura, né? Sim, e tem outro ponto que o livro, você tem muito menos pessoas envolvidas, né? Principalmente no desenvolvimento da história, você e a folha de papel, né? Depois tem os processos editoriais e tudo mais, mas você não depende de ninguém para contar a história que você quer, né? Exato. Então, imagino que no audiovisual tem, né, não precisa de figurantes, né? Exato. Você que escreve os figurantes, né? Você é o protagonista, os figurantes e todos os personagens ali, né? E seu último livro, recentemente lançado, né? E me chamou a atenção o nome, né? O nome grande, né? Não é nada comercial, né? A editora quer me matar quando eu surjo com um nome desse.
Mostra ele pra gente. Vou mostrar ele. Histórias que um pessimista contaria a seus netos se tivesse decidido ter filhos. Acho que às vezes é melhor mostrar assim também, Muito né? legal. E a capa, ela traz também toda uma... Eu imagino que o capista deve ter passado um aperto, né? Por conta do tamanho do Então, até aproveitar e falar sobre ele, é o André Kitagawa, é um quadrinista muito talentoso. Eu propus para ele, numa noite bêbado no bar, falei, faz a capa do meu próximo livro, falei o título, né? E deixei liberdade total para ele, e ele chegou nessa capa aqui, que a escrita começa grande, né? E vai minguando, que eu acho que é um pouco é o cerne disso aqui, né? De um acho que esse título é uma grande provocação, né? Eu vejo, eu me encaro como, de certa forma, como um pessimista, mas eu sempre luto contra o radicalismo dessa própria posição, né? Sim. Se eu for um pessimista radical, ainda que eu encontre sustentáculo na vida para embasar uma tese de um pessimismo radical, eu vou ter uma tese bem embasada, mas que eu vou ler para uma plateia vazia. É isso. Provavelmente alguém que não compra a ideia desse jogo biológico que a gente contribui da procriação e da perpetuação da espécie vai morrer sozinho. Essa é a lógica. Então, à medida que essa fonte começa grande e ela vai minguando, é um pouco dessa lógica que tá incutida na provocação desse título, né? Sim. E são 40 contos, né? E Isso. pelo que eu vi que, pelo menos a temática, ela pode se aproximar muito com crônicas ali também, né? Um retrato ali do cotidiano, mesclando um pouco de crítica, um certo humor e tudo. Também traz um pouco do Renato nessas histórias ali também. Eu acho que em qualquer processo criativo, né, tudo que você cria, você, de certa forma, está lá, de alguma forma. Nada do que está nesse livro aqui aconteceu comigo ou com alguém que eu conheça, mas tem elementos factuais que são construídos e reconstruídos de alguma maneira, uma combinação de elementos que, de certa forma, certas coisas da vida, dos fatos, me tocaram para chegar até aqui, né? O processo não é quase para mim, né, pelo menos não é consciente, né? Mas eu sei que tem muita coisa de mim aqui, das minhas angústias. Por exemplo, tem um ponto aqui que eu de certa forma, narro os procedimentos após o falecimento do meu pai. Meu pai é uma pessoa viva e esse é um dos meus medos na minha vida. Sim. Então, escrever sobre isso é uma forma também de se pôr à prova, né? Não estou falando em quesito terapia, mas trazer um assunto que é um tabu para você, é um tabu solitário, né? Você mesmo se põe esse tabu, mas você começa a refletir sobre ele, que é uma coisa inevitável. Então, eu escrevi um conto sobre os procedimentos posteriores à morte do meu pai, as burocracias que envolvem um trâmite do rito fúnebre, né? E esse é um dos meus maiores medos. Então, lidar um pouco com medo. Isso não aconteceu comigo. Vai acontecer em algum momento, ou não, depende da ordem que as coisas acontecerem. Mas a lógica mais provável é que aconteça comigo. Mas ainda não aconteceu, mas eu fiz uma projeção ali, um exercício de conjectura, né, do que pode acontecer e as coisas que provavelmente passariam na minha cabeça. Eu acho que esse terreno entre crônica e conto, ele não precisa ser, mas eu acho que ele é um pouco de fronteiras frágeis, assim, né? Eu sempre tive eu sempre gosto muito de caminhar pela cidade e prestar atenção. Eu sou um cara que fala pouco, eu tô falando bastante agora, mas eu sou um cara que fala pouco, normalmente eu observo muito, e eu gosto de ficar num ônibus ou num metrô e observar as pessoas e a partir do que eu vejo criar alguma possibilidade de narrativa e tentar imaginar o destino e o passado daquelas pessoas. Pelos gestos, pelas frases que elas falam no celular, com algum parente. Então, isso é matéria para mim. Eu tenho... Uma vez eu estava num ônibus e eu vi um casal, eles estavam analisando o calendário, e não era o calendário daquele ano, era o calendário do ano seguinte, aquela parte
página final, que tem o calendário já do ano seguinte. E eles estavam analisando as emendas de feriado do ano seguinte já, e combinando eventos e viagens e planos. E eu achei aquilo um exercício de otimismo tão grande, né, face à fragilidade da vida, e aquilo me criou uma possibilidade de contar uma história a partir dali, né, dos eventos que eles estão programando que podem não acontecer por um fio de cabelo, assim, sabe? As coisas são muito frágeis, né? Então eu gosto de... É matéria para mim estar andando pelas ruas, aquela coisa do flaner, né? E observando e fazendo anotações mentais e depois pondo nos antigos guardanapos que a gente anotava. Agora a gente anota no celular, né? As ideias. Mas eu acho que tem um lugarzinho lá, tem uma gaveta cheia de guardanapos ainda de coisas que eu peguei nas ruas, assim. É engraçado, né, que às vezes uma pessoa atravessando a rua pode virar uma cena, pode virar um conto, né, dependendo de... Às vezes a pessoa passando com um cachorro na rua, né, duas pessoas conversando num café. A partir do momento que a gente escreve, a gente passa a imaginar que tudo pode virar uma oportunidade de uma história, né? Então, sim, isso é muito, muito legal, assim. E eu gosto desses insights também. Eu também sou uma pessoa que todo dia eu tô andando pelo bairro, que adoro fazer as coisas a pé. A gente já parte ali que uma coisa que o audiovisual entrega é a imagem, né? Ele ajuda quem está assistindo a construir, né? A construção já está ali da cena, né? Do ambiente, tempo, espaço, tá tudo ali. Mas quando você vê uma cena que ela tá construída na rua, talvez fica mais fácil colocar no papel, né? Então, ter esses momentos de criativos, né? Na rua, ou então, eu também faço, às vezes, assistindo um filme, uma série, eu falo assim, como que eu, né, retrataria essa cena no papel? Que é um desafio, né? É um exercício interessante esse. Analisando, às vezes eu pensei em abrir um cenário, uma sala, né? Sei lá, um bar. Entrou num bar. Como que eu descreveria esse bar para os meus leitores, né? Como que é o balcão, como que é a pessoa que está atendendo, os bancos, enfim, eu vou assistindo e às vezes fazendo esse exercício. Acaba que a gente vai treinando mesmo que sem querer, né? Vai vivendo e vai treinando a nossa escrita, né? Sim, e eu sinto cada vez mais como a nossa sociedade é cada vez mais imagética. Quando eu pego uma literatura mais contemporânea, eu sinto uma grande diferença para um clássico, se eu comparar, na capacidade de descrição do ambiente. Por exemplo, eu estava lendo o Flaubert outro dia, e a descrição é tão rica, e eu falo, nossa, eu não tenho vocabulário nem próximo assim, para descrever tão bem variedades da planta ou da cor. Ele é capaz de descrever de uma maneira tão minuciosa que eu sinto que a gente, por viver no momento que vivemos, estamos meio que apartados da possibilidade de ainda sermos capazes de uma descrição tão minuciosa do ponto de vista literário. Eu acho que eu tenho tenho agora me exercitado e tentado desconstruir um pouco um olhar voltado puramente para a imagem e tentar voltar à capacidade de descrever uma imagem ainda que óbvia, com uma riqueza de palavras. Assim, eu tenho feito esse exercício ultimamente porque eu percebi que a literatura contemporânea, por melhor que ela seja, moderna, ela tem tudo que foi acumulado nas artes tá entregue no contemporâneo, né? Agora, essa coisa eu sinto uma falta, uma capacidade descritiva de pluralidade, assim, né? Eu sinto uma falta vocabular nesse momento. Sim. E é uma ideia, um projeto, você pegar as suas escritas, algum conto seu e colocar no audiovisual, transformar? Você já escreve pensando que isso pode ser uma possibilidade? Eu não escrevo pensando que eu possa vir a adaptar aquilo para o audiovisual, mas lendo em retrospectiva, eu sempre vejo, isso aqui é altamente adaptável, porque a minha visão é a imagética das coisas. Então, quando eu vou escrever, essa coisa fica embaralhada, né? Você não sabe de onde parte, se parte daqui ou se partiu dali, mas o que eu vejo quando eu leio algo que eu escrevi, eu vejo que as imagens são vívidas. Então, por isso eu concluo que é adaptável para o audiovisual. Mas eu não penso de antemão, isso aqui daria, vou escrever algo para adaptar depois.
quando eu vou escrever com essa finalidade, eu já escrevo em formato Já de roteiro. Né? Faz sentido. É. Mas, eu fiz essa pergunta porque para você é muito mais prático, né? Assim, você tem um texto ali, um livro pronto, e você tem os caminhos, você conhece os caminhos para uma possível adaptação. Então, Sim. acaba que quase que automático. E eu vejo, a gente tem alguns autores contemporâneos aí, na minha cabeça, por exemplo, o Rafael Montes, né? Que ele caiu de cabeça, assim, nos últimos anos no audiovisual, né? Então, e é um sonho, um desejo de muitos escritores, porque é um mercado que tem-se mais vislumbre, né, do que a literatura de uma forma geral, e às vezes até o maior reconhecimento financeiro, até o reconhecimento, né, como a pessoa que está, né, o autor do texto. Então, acaba que é um objetivo final de muitos autores, né? Eu escrevi o livro, beleza, agora eu quero dar um passo maior, né, que é transformar esse livro, né? E a gente acabou de passar por um processo aí de um livro que foi um sucesso de vendas na sua época, só que agora ele ganhou um contorno absurdo de publicidade e ele está sendo vendido muito mais do que ele já foi vendido, Sim. que é o Ainda Estou Aqui, né? O Marcelo Rubens Paiva, ele está lucrando com essa história, que é uma história pessoal e dura, né? Mas o que esse livro está vendendo agora por causa do filme é algo inimaginável para outros momentos, né? Apesar do livro ter sido um sucesso já, mas nada comparável ao que ele conseguiu agora. Só que tem um impasse, né? Eu entendo isso que você falou do escritor migrando para a função de roteirista e vendo a possibilidade de um maior reconhecimento, mas tem um impasse aí de natureza da área cinematográfica. No livro você vai comandar as ações e você vai decidir os destinos. No roteiro, no roteiro pensado estanque, um roteiro pronto, formatado, você também decidiu. Mas do que vai virar filme, você não tem mais acesso. Porque você passa o roteiro, não é com você, né? Já era. E aí você meio que vendeu a sua ideia. E aí, a partir daí, a interpretação daquele roteiro literário por parte de um diretor, até questões de produção, você já não vai muito apitar. Alguém pode até querer ser corporativista e bonzinho e falar, não, vamos trazer o roteirista para ele nos auxiliar aqui e tal, mas chegou na mão do diretor e ele quer interpretar aquilo da maneira dele, e é a natureza do processo da direção, é a interpretação de um roteiro a partir do seu viés como realizador cinematográfico. Acabou, o roteiro acabou ali e aí virou outra coisa. Então, se tivesse desapego, tudo bem. Agora, se você quiser ver na tela aquilo que você escreveu, pode ser uma fonte de frustração. Sim. Eu imagino que é muito parecido, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece às vezes. Eu publiquei um livro e tal, e sei lá, meses depois vem alguém comentando, né? Fala assim, poxa, o personagem tal, por que ele fez tal coisa? Aí na minha cabeça eu falei assim, não, ele não fez isso. Porque às vezes a pessoa interpretou de uma forma, ela imaginou tal ação de tal jeito, bem diferente daquilo que eu havia imaginado. Na minha visão, assim, depois que eu publiquei, o livro não é mais meu, é de cada um dos leitores. Cada um interpreta de uma forma. E vão ter interpretações que eu vou falar, não, tem nada a ver, né? Você viajou e tal, mas pode ser a visão do diretor essa, né? Algo completamente diferente do que eu pensei. Então... E muitas vezes acontece da interpretação que você suscitou ser melhor até do que aquilo que você pensou. Eu já me vi nisso e eu falo, nossa, como é rico isso, né? Você criar uma coisa, ter uma intenção primordial e daí chegar num outro e chegar de um outro jeito e aquilo ser melhor do que você pensou. Eu acho fantástico isso. Isso é bem legal porque torna mais rico, né? Acaba que essa história vai além daquilo que você mesmo imaginou, né? E Renato, pelo menos eu sou assim, eu termino de escrever um livro e já tinha várias ideias engavetadas, eu quero colocar outra para escrever de novo. Como que você é assim de produção? Já está pensando num próximo livro? Quer trabalhar um pouco mais esse? Como que tá o momento? Então, a gente tem essa inquietude, né? Eu brinco com a história do Schopenhauer aqui, do a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Na medida que você termina o livro, ele se torna, parece que ele fica menor e que falta alguma coisa, que já começa de novo aquele processo sísífico, né? De carregar a pedra pela montanha ali de novo.
para ela cair de novo e você levar de novo. Eu acho que é isso. Claro, após algo que você considera que exigiu um esforço grande, publicar um livro hoje, escrevê-lo e publicá-lo no Brasil não é tão simples assim. Mas uma vez que você alcança, aquela coisa geralmente perde o efeito, né? Perde aquela centelha, aquele brilho para você mesmo, né? Não para os outros, não importa tanto, mas você já fica buscando qual é a a minha próxima aventura, né? O que eu vou arrumar para preencher a minha cabeça e os meus vazios. Então, eu tô sempre lutando um pouco com o porvir. Eu sempre quero fazer mais coisas do que eu faço, o tempo é finito, essa equação nunca fecha e eu sempre acabo me vendo angustiado por achar que não estou fazendo, que é uma besteira danada, porque Sim. Muita gente cobra de você tem que ser produtivo, tem que ser produtivo. Eu não tenho que ser produtivo, eu tenho que me sentir à vontade para que a produção emane de mim. Se eu estiver bem, as coisas surgem também. Então eu tenho que estar num momento de tranquilidade para que as coisas aconteçam. Eu nesse momento, eu tenho alguns projetos. Eu preciso agora, estou numa fase de distribuição de um filme que eu acabei de fazer. Eu estou terminando esses 2 filmes em que eu estou em funções de roteiro e montagem, que não são meus de direção, mas me exigem bastante tempo. Eu tenho que promover esse livro, mas eu quero promover esse livro. Tem os eventos literários, eu vou estar na Flip, eu vou estar na Bienal de Curitiba, que é a primeira edição. Então, e ao mesmo tempo eu quero me manter ativo do ponto de vista literário, eu não quero parar de escrever. Então, eu já tenho... Eu brinco eu falo das micronarrativas, a pesquisa que eu tenho feito disso, porque é uma coisa que me interessou muito, e ela preenche um espaço em doses homeopáticas da angústia de escrever, né? Aquela angústia da folha em branco, ela fica menor quando você precisa de poucas palavras, né? Então eu tenho um pacto comigo mesmo de escrever todo dia, ainda que seja uma breve narrativa. Então eu escrevo um microconto que seja por dia, bons ou não, às vezes eles são melhores que outros, mas eu tento manter esse acordo comigo para me manter ativo. À medida que eu identifiquei as micronarrativas como algo que me interessou muito pela essa capacidade da lacuna, de deixar a lacuna e de exercitar uma concisão que eu acho que se perdeu um pouco no mundo verborrágico que a gente vive atualmente, me deu um gatilho aí de eu vou exercitar essa concisão para escrever um romance. Eu quero um romance mais polido, mais lapidado. Então eu quero economia de palavras. Então eu estou embrenhado nesse meio da micronarrativa para quando eu migrar para o romance, eu estar já numa outra temperatura literária. Eu quero escrever com economia. Eu adoro ver gente que escreve com simplicidade, mas com força, né? Não é simplório, é simples, né? E dominar o complexo é o que te leva à simplicidade. Eu acho muito interessante, muito sofisticado quem escreve com simplicidade, mas com estilo, né? O Pascal tinha essa frase que eu adoro, que é um mantra para mim, que ele fala que ele, quando ele escrevia as provinciais dele, as cartas, ele se desculpava, né? Porque ele falava, desculpa ser tão longa, porque eu não tive tempo para fazê-la breve. Então, é a lógica contrária. Quanto mais tempo você tem, mais conciso você consegue ser. E é esse exercício que eu estou tentando agora empreender. Interessante. Acaba que esse exercício da escrita diária, ela literalmente um treinamento, né? Para qualquer aventura literária que você faça no futuro, você já vai estar mais bem preparado, né? E de repente essas micronarrativas, microcontos, pode chegar num ponto que você tem um livro pronto, basta só organizar as ideias, né? Que já estão todas escritas, né? Então, de repente, é uma oportunidade ir além, né, do romance. Bom, Renato, chegando aqui no final da nossa conversa, queria agradecer o papo. Muito bom conhecer sua trajetória, o seu livro também. E antes da gente encerrar, como que as pessoas te acham, te conheçam assim, em redes sociais e também quem quiser comprar o seu livro, onde que ele está disponível? Sim, o livro está
disponível nos principais marketplaces, né? Amazon, Submarino, Americanas, todas. No Instagram, eu tenho um Instagram, né? Que é @Renato_Maia10, o numeral. Se as pessoas me procurarem lá, eu faço uma condição especial, eu mando para o Brasil inteiro o livro, vendo por um valor mais em conta, e mando com uma dedicatória especial, marca-página e tal, faço um trabalho diferente. E aproveitar e dizer que eu vou fazer um lançamento presencial do livro agora, no próximo dia 28. Isso, na 28 de março, agora, uma sexta-feira, na Ria Livraria, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, né? E vai ter um show da banda Saco de Ratos, do Mário Bortolotto, que é um parceiro meu, que trabalhamos juntos algumas vezes já, e vai fazer um show também, e vai ter o lançamento do livro nessa sexta-feira, dia 28 de março. Que bom, então, melhor momento impossível da nossa conversa, né? Bem próximo. Cara, que legal. Então, Renato, obrigado, um prazer, e boa noite, até mais. Muito obrigado, foi ótimo falar.